Quinta-feira de futebol, mesmo feriado, tem análise gratuita para vocês sim, porque tem bastante jogo interessante. Tem Copa da Itália, tem Campeonato Brasileiro e tem palpite gratuito no jogo do Goiás, que briga para não ser rebaixado, contra o Bragantino, que ainda acredita na possibilidade de ser campeão brasileiro 2023. Mas uma coisa é certa, o Bragantino está brigando muito por essa vaga na Libertadores e eu gostaria de ver o Red Bull Bragantino disputando a Libertadores do ano que vem. Eu quero saber sua opinião, deixa aqui embaixo se você também quer ver o time do Bragantino na próxima Libertadores. Galera, tem R$5 gratuito para vocês na descrição do vídeo, é só clicar no link, fazer o seu cadastro, vai na área de bônus, ativa o seu bônus e já começa a operar aí no mercado de apostas esportivas, beleza? Vamos embora sem muita conversa, porque tem bastante jogo pra gente analisar. Começando as análises dessa quinta-feira, temos aqui Copa da Itália, temos o Sassuolo jogando em casa contra a equipe do Spezia. É um time de primeira divisão que está ali do meio da tabela para baixo, jogando contra um time de segunda divisão que também está do meio de tabela para baixo. Na verdade, o Spezia ainda está um pouquinho pior, porque ele é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento para a Série C do campeonato italiano. Então por aí vocês já tiram que o negócio lá não está muito bom não, né? Só que o Sassuolo levou gols em 100% dos últimos 10 jogos, teve mais de 2,5 gols nas últimas 4 partidas. O Spezia não perdeu nas últimas 5, mas não quer dizer que ganhou não, empatou quase todos os jogos. Mas não ganhou em 9 dos últimos 10 jogos. Então assim, é mais ou menos o que eu disse, é um time que empata bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui no mercado de gols, mais de 1,5 gols, está relativamente baixo, 1,20. Não me sinto confortável em entrar nessa odd, mas aqui o que é que eu acho mais interessante? Uma vitória do Sassuolo, joga dentro de casa, é um time de primeira divisão, precisa avançar nessa Copa já que não está bem no campeonato italiano, e eu acredito aí numa vitória do time da casa, Sassuolo em casa, apesar de vir levando gols nas últimas partidas, ainda assim acredito numa vitória do time que joga dentro de casa contra um time da segunda divisão. Vamos agora de Cuiabá contra a equipe do Vasco da Gama. Cuiabá, menos de 3,5 gols nas últimas 7. Vasco da Gama marcou em 8 dos últimos 10 jogos. Eu quero só dar uma olhadinha aqui numa situação, na classificação, como é que é o Cuiabá dentro de casa e como é o Vasco fora de casa. Como mandante, o Cuiabá não está bem, é o 17º colocado, com apenas 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Fez 18 gols e tomou 17, uma média de quase um gol tomado e feito por partida. No caso do Vasco, é o 16º colocado como visitante. De 15 jogos tem apenas 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Agora olha esse detalhe aqui do Cuiabá. Ele é um visitante indigesto. É o 4º melhor visitante do Brasileirão, à frente do vice-líder Palmeiras e do Bragantino, que também está lá na parte de cima da tabela. De 15 jogos, venceu praticamente metade deles, empatou 1 e perdeu outros 7. Fez 13 gols e tomou 15. Que campanha fora de casa o Cuiabá está fazendo, né? Mas o jogo é dentro de casa. Por conta dessa má fase do Cuiabá dentro de casa e da necessidade do resultado do Vasco da Gama, não vou trabalhar aqui um back ou um DNB, uma dupla casa aqui para o Cuiabá. Vou preferir trabalhar mercado de gols. Eu quero trabalhar aqui mais do que 1,5 gols, a necessidade do Vasco, e o Vasco, o fato dele vir marcando gols em quase todos os seus jogos, acredito que é uma boa odd, ainda mais com 1,50, isso mesmo, mais de um gol na partida com 1,50, eu vejo valor nessa operação para Cuiabá e Vasco, e é desse jeito que eu vou nessa partida. Vamos ao jogo que eu falei para vocês lá no início do vídeo, Goiás jogando em casa contra a equipe do Red Bull Bragantino. Goiás marcou gols nas últimas 6 partidas, porém não ganhou 90% dos seus últimos 10 jogos. Mais de 1,5 gols nas últimas 6. Do outro lado temos um Bragantino que marcou gols nas últimas 7, não perdeu 80% dos últimos 10 jogos, teve pelo menos um gol no primeiro tempo nas últimas 7 partidas. E observe, também bateu a linha de mais de 1,5 gols em 80% dos seus jogos. Temos dois times aqui que tem um bom padrão para gols. Galera,
Goiás brigando para não ser rebaixado, Bragantino brigando pelo título de campeão e pelo acesso à Libertadores. Não vejo aqui valor para uma vitória do Goiás, mesmo jogando dentro de casa. O Red Bull Bragantino tem um dos melhores times dessa temporada do Brasileirão e acredito aqui num resultado pró-Bragantino. Não necessariamente uma vitória, mas quem sabe aqui uma vitória ou empate. Por isso eu vou criar uma aposta aqui para vocês nesse jogo. Já estou aberto aqui na Aposta Ganha, onde eu te dei aí R$5 gratuito através do meu link que está na descrição. Você vai clicar lá na descrição e vai ter assim, ó, bônus de aposta. Aí vai ter lá, é só você clicar e fazer o cadastro. Então eu vou aqui, ó, Goiás e Red Bull Bragantino, mais opções, e eu vou trabalhar Bragantino ou empate e vou trabalhar o mercado que está presente no padrão das duas equipes em gols, que é mais de 1.5 gols. Então eu vou aqui, ó, hipótese dupla, empate ou Red Bull Bragantino, bora internet ajuda, e total de gols no jogo, mais de 1.5 gols. Olha que ódio interessante, quase 70% de retorno, 1.69. Adiciona aqui a seleção e tá lá para vocês. Empate ou Red Bull Bragantino e mais de 1.5 gols na partida. Essa é a minha análise para Goiás jogando dentro de casa contra a equipe do Bragantino nessa rodada do Brasileirão. E como eu me comprometi com vocês lá no início do vídeo, eu falei, vou deixar um palpite gratuito, o jogo vai ser Goiás contra Bragantino e tá na tela para vocês. Na minha análise, é Bragantino não sair derrotado desse jogo em Goiânia, Bragantino ou empate e mais do que 1.5 gols na partida. Padrão esse que vem se repetindo nos jogos do Goiás e nos jogos do Bragantino. Necessidade de resultado para ambos os lados. Goiás para fugir do rebaixamento, Bragantino para ir em busca do Botafogo para tentar ser campeão do Brasileirão. Então acredito num jogo aí um pouco mais aberto, com mais chances de gol, seguindo o padrão das duas equipes. E acredito que o Bragantino não vai ser derrotado neste jogo contra a equipe do Goiás. Coloquei aqui uma unidade, minha unidade é de 1000, odd 1.69, retorno 1.690. Esse é o palpite gratuito dessa quinta-feira de futebol para vocês. Vamos de última análise do Brasileirão, porque temos o São Paulo jogando dentro de casa contra a equipe do Cruzeiro. E eu vou direto para a classificação com vocês, porque o São Paulo já está classificado para a próxima Libertadores, justamente por conta de ter sido campeão da Copa do Brasil. E o Cruzeiro, apesar de estar ali com 37 pontos, briga para não ser rebaixado. Mas observe a seguinte situação. Caso o Cruzeiro consiga vencer o São Paulo no Morumbi, jogo esse que eu provavelmente vou estar presente, o Cruzeiro vai a 40 pontos e o São Paulo fica estacionado com 39. Ou seja, o Cruzeiro passa o São Paulo e o São Paulo começa a ter um fantasminha do rebaixamento ali. Eu acho pouco provável que o São Paulo brigue para não ser rebaixado, mas a depender do resultado dessa rodada, o São Paulo pode chegar até a 17ª colocação, 15ª colocação. Só que 15ª colocação você já fica no limite próximo do rebaixamento. Então é o seguinte, mesmo o São Paulo não brigando mais por nada nessa competição, não precisa mais ficar bem colocado no campeonato, o São Paulo tem que pelo menos afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. Eu vi os últimos jogos do São Paulo, não me agradou, mas acredito que o São Paulo deve ir em busca da vitória contra a equipe do Cruzeiro. São Paulo, pelo menos um gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos e mais de 1.5 gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Cruzeiro, menos de 3.5 nas últimas 10. Não adianta eu vir aqui para o menos de 3.5, que é o padrão das duas, porque vai estar lá embaixo, ó, 1.25. Até que não está tão embaixo quanto eu imaginei não. Mas, pela necessidade de resultado das duas equipes, pelo menos um golzinho no primeiro tempo, que pode ser tanto da equipe do São Paulo quanto da equipe do Cruzeiro, me agrada. Uma odd de 1.44. Com a odd dessa, você consegue juntar com qualquer outra odd que você consegue fazer uma aposta múltipla com 2 jogos com uma boa cotação. Então, minha análise para São Paulo e Cruzeiro é pelo menos um golzinho no jogo no primeiro tempo. Detalhe, o gol não precisa ser da equipe do São Paulo.
pode ser um gol de qualquer uma das equipes. O que a gente busca é pelo menos um gol no primeiro tempo, ou o mais conhecido no mercado como mais de 0.5 HT, o half time, beleza? Então a análise é essa para São Paulo e Cruzeiro. Finalizando aí mais um vídeo de análise. Hoje analisei os jogos desta quinta-feira de futebol. Não tem tantos jogos assim interessantes na Europa. Eu particularmente não gosto muito de operar nessas Copas Europeias, ainda mais nessas fases iniciais. Tem muito time aí grande que coloca time misto e às vezes acaba pisando na bola e às vezes até desclassificando em algumas Copas. Então assim, tem que ter um certo cuidado, tem que ir com mais cautela nesses jogos iniciais de Copa. Seria mais ou menos ali como se fosse uns 64 avos de final da Copa do Brasil, um 32 avos de final da Copa do Brasil, onde geralmente os times aqui no Brasil só levam mais a sério das oitavas para frente. Apesar de que, como a Copa do Brasil é um campeonato multimilionário, as equipes brasileiras até que têm dado um pouco mais de atenção para essa competição. Galera, gratidão a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Amanhã tem vídeo, sábado tem vídeo, domingo tem vídeo e vamos para cima.